Então, pessoal, hoje a gente está aqui, né, dando seguimento ao nosso treinamento, falar um pouquinho sobre os fusos, tá? Fuso que é uma das formas de a gente transmitir movimento circular para movimento linear, tá? Que é geralmente é o mais usado, né, em máquinas aí, em fresadoras, torno e tal. A gente tem outras possibilidades também, a gente tem cremalheira, a gente tem transmissões até por correia e tal, né? Claro que quando se trata de precisão, a gente sempre vai optar por cremalheira ou por fuso, tá? Uma correia já não tem toda essa precisão. Então, o que dá para a gente observar assim na hora de fazer um retrofitting, tá? O que acontece quando você tenta, às vezes, automatizar uma máquina sem prestar muita atenção na parte mecânica, tá? A gente sabe que lá no Linux CNC ou qualquer CNC que você for usar, você tem as compensações de folgas, tá? Porém, são para muito pequenas correções aí de centésimos, tá? Se você começar a trabalhar e querer corrigir folga aí na base para cima de décimos aí e tal, acaba acontecendo que a máquina começa a se tornar instável e acaba sendo difícil de você controlar essa questão das folgas, tá? Então, quais são as opções que a gente tem de fuso? A gente tem o fuso trapezoidal, aqui tem um exemplo, ó, tá? É um fuso que geralmente tem a castanha de bronze, tá? E um fuso trapezoidal, tá? A rosca no perfil trapezoidal, né? Eu posso usar no retrofitting? O que eu vou dizer para vocês? Pode, porém, vai ter que ter muito cuidado com o desgaste desse material. O que acontece na maioria das vezes? Ele tem uma tendência maior a ter desgaste e geralmente tem áreas da máquina que acabam trabalhando mais que as outras. Por exemplo, você tem uma fresadora, nem sempre você usa a área inteira, o carrinho do torno geralmente fica ali em peças menores, é difícil se você fazer uma peça muito pequena, você vai usar uma área, se você fizer muito grande, você vai usar outra área. Então, nem sempre esse desgaste acaba sendo igual ao longo do fuso. Aí o que vai acontecer? Eu dar um desgastezinho, eu vou tentar compensar. Aí o que vai acontecer? Quando você compensa na área que está mais desgastada, quando vai para a área que não tem desgaste, o fuso acaba ficando pesado, tá? Então isso dificulta bastante você ter precisão no trabalho. Então, você até consegue fazer isso, mas quando à medida que o desgaste começa a ficar um pouquinho maior, ele acaba te tirando muito da tua condição de você corrigir isso através de software na máquina, tá? Aí a gente tem a segunda opção, né, que é a mais usada, que é o fuso de esfera, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui é um fuso que eu tenho castanha dupla, tá? Quando a gente trabalha com fusos aí, nem todo fuso, só porque ele é de esfera, vocês vão encontrar ele sem folga nenhuma, tá? Então, um pouquinho, por mais que seja aí alguns centésimos, você vai acabar notando na máquina um pouquinho de folga. Então, o que a gente recomenda para quando você não pode, principalmente em torno, tá? O torno é mais complicado porque cada centésimo de folga que você tem acaba se tornando 2 na peça. Então, por isso que o torno é um pouquinho mais chato, né? Então, por que da castanha dupla? Você tem uma castanha e depois você tem outra, onde que as duas são torcidas e são presas, de forma que elas fiquem fazendo uma pré-carga no fuso, né? Apesar de que algumas marcas de fusos um pouco mais evoluídas, umas marcas melhores, que às vezes, só que aí tem a questão do custo, tá? Mas elas acabam tendo já um perfil onde que o passo da rosca do fuso e o passo da castanha tem uma pequena diferença, fazendo com que o fuso tente esticar, aliás, a castanha tenta esticar o fuso e gerando uma pré-carga, tá? Se vocês acompanharem vídeos aí de fabricantes de fuso, tem isso. Mas na maioria das vezes dos fusos aí que a gente tem aí acessos mais baratos, às vezes não tem muito disso. Então o que acaba se fazendo? Dá de pegar uma castanha dupla e fazer, até se você conseguir fazer esse ajuste de pegar duas castanhas e conseguir fazer de uma forma que você consiga apertar uma contra a outra e travar, você vai conseguir fazer, ó, ela fica mais pesada e você vai ter praticamente zero de backlash, de folga, né? Vamos
lá no CNC geralmente vai aparecer com backlash, tá? Então o fuso, quando você precisa ter zero mesmo de folga, é importante você usar uma castanha um pouco maior, tá? Ou a castanha dupla com, né, com essa pequena torção aí entre elas, e aí você monta, tá? Para você ter essa melhora aí quanto à folga, porque nem sempre na usinagem você tem a precisão 100%. Então, quando você põe as duas castanhas, você acaba criando essa pré-carga e tirando essa folga, tá? Então, por isso que, nesse caso aqui, eu vou estar usando, né, numa máquina que eu estou fazendo, que nem é um CNC, mas é uma máquina que eu quero deixar com uma precisão um pouco melhor. Eu acabei usando o fuso de esferas com castanha dupla, tá? Com pré-carga, uma torcida contra a outra. No caso, outro dia a gente vai falar, numa outra aula, vai falar sobre guias lineares. Nem sempre, porque eu vou usar fuso de esfera, eu também tenho que usar guia linear numa máquina ou tal. Tem muitas máquinas CNC que não tem guia linear, tem guias ou com torsite ou guias prismáticas normais com questão de no ferro fundido mesmo, né? Sem nada, mas rasqueteado e tal. Mas no caso do fuso, o ideal para você estar usando é usar o fuso de esfera. Outro detalhe que você tem no fuso de esfera, que tem vantagem sobre o fuso trapezoidal, é a fricção. É muito mais leve, tá? Então você não perde quase nada do torque do motor, a fricção é muito pequena para você girar o fuso. Já num fuso de trapezoidal, você vai ter uma fricção muito maior, então você vai gastar muito do torque do teu motor só para vencer a fricção do fuso na castanha, tá? Porém, qual que é a desvantagem disso? Em eixos verticais, se você tiver fuso de esfera por ele não ter fricção, geralmente você tem que trabalhar com freio no motor. Já num fuso de trapezoidal, pela fricção dele ele consegue segurar a carga, entendeu? Só que ao mesmo tempo, depois na hora de você erguer o fuso, erguer a carga ali, você vai estar perdendo o torque no eixo do teu servo. E daí o que vai acontecer? Às vezes você vai economizar num fuso e vai acabar gastando no motor maior para você conseguir vencer isso, tá? Principalmente em casos aí que você quer ter uma aceleração um pouco maior, você acaba perdendo muito em fricção e perde bastante a capacidade de aceleração, tá? Até porque em fusos a gente sabe que não dá para pôr muita velocidade, dependendo do tamanho, né, do comprimento dele. Então você vai acabar tendo aí perda de torque, perda de velocidade e tal, né? Por conta de você estar usando um fuso que não é adequado. Por isso que em máquinas maiores acaba se usando muitas vezes cremalheira e tal. Ou em certos casos a gente tem o fuso preso, tá? E a castanha fica numa base rotativa onde a gente faz a gente acaba fazendo o acionamento da castanha. A castanha roda dentro de rolamentos e o fuso fica estático. Se for muito longo, você vai girar, ele pode vibrar, tá? Então esse é um caso de uso do fuso. Então tem que se avaliar isso nas máquinas, tá? Principalmente máquinas aí mais precisas, aí a gente sabe que às vezes ou você tem que investir num fuso de um diâmetro bem maior, tá? Ou reduzir a velocidade ou rodar a castanha, tá? Então isso aí fica dentro da questão de dimensionamento e de ajuste na hora de você ver o que você vai pôr aí para fazer a parte do acionamento da máquina, tá? Pra fazer a parte de transformação de movimento rotativo em movimento linear, né? A gente hoje tem no mercado motores lineares, mas eles custam um valor bem alto, então é difícil usar. Aí você precisa, em retrofitting fica inviável porque você teria que fazer isso, a máquina tem que já ter esse espaço para isso e tal. Já numa máquina, por exemplo, convencional, como uma fresadora que tem um fuso aí trapezoidal, simplesmente você vai lá e substitui, né, por um fuso de esferas, onde que você praticamente, se o fuso trapezoidal tem capacidade de velocidade, de giro e não vai vibrar, então o fuso de esfera também não vai. Então fica muito fácil, você vai lá, troca, você pode mexer no passo, dependendo da velocidade que você quer pôr e tal, precisão, tudo isso.
sem ter que mexer muito na máquina. Os mancais vão ser os mesmos, o alinhamento do fuso continua o mesmo. Se você conseguir pegar o alinhamento da castanha de bronze e manter o alinhamento para você colocar a castanha de esferas, você vai manter o mesmo alinhamento. Os mancais talvez mude alguma coisa de embuchamento e tal, para fazer isso casar uma coisa com outra, mas você acaba praticamente com a mesma mecânica, tá? Você só substitui um por outro e vai usar os mesmos alinhamentos da máquina, ok? Então aí é uma grande vantagem você fazer a troca do fuso convencional para o fuso de esfera por esse motivo, tá? Você não mexe no princípio da máquina, tá? Então é isso, pessoal. Eu queria deixar essa dica hoje, né? Para vocês entenderem o porquê, como, quais as possibilidades que você tem para você melhorar aquilo que você já tem na máquina, para você prestar muita atenção na mecânica antes. Depois, se a mecânica não estiver legal, fica muito difícil ou praticamente impossível você corrigir isso na eletrônica, tá? Você vai conseguir dar uma melhorada? Vai. Mas se tiver muita folga em fuso, em mecânica, infelizmente, o que manda na precisão da máquina é muito mais mecânica do que eletrônica, tá? A eletrônica vai te dar desempenho, vai te dar várias possibilidades, mas quando se trata na parte de precisão, tem que prestar atenção na mecânica. Se não tiver guias devidamente alinhadas, sem folga, fuso sem folga, ou com a folga mínima possível, você acaba tendo grandes problemas e não vai atingir o resultado que você busca de precisão na máquina, ok? Então valeu, pessoal, até a próxima.